vamos dar continuidade à gravação da palestra sobre teoria dos campos conceituais e abordando agora as estruturas multiplicativas. A gente vai começar fazendo alguma discussão sobre continuidade e rupturas entre a adição e a multiplicação. Muitas vezes a gente vê a multiplicação como uma adição repetida. Então, a gente fica pensando o menino fica pensando que multiplicar basta, precisa aprender a multiplicar, basta somar repetidamente. É só fazer as contas, então a criança vai aprendendo de fato a somar. Mas vamos ver algumas questões. Por exemplo, quando você faz 4 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 4, né? Se a gente pensa em somar repetidamente, 4 vezes 3 seria 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. 3 vezes 4 seria 4 mais 4 mais 4, 3 vezes. Será que é a mesma coisa? Então a gente pega uma situação que é a seguinte: eu tinha 3 biscoitos, ganhei 4 biscoitos. Com quantos biscoitos eu fiquei? Então, você tem um estado inicial, que tem 3 biscoitos, ganha 4 biscoitos, que é uma transformação, e fica no final com 7 biscoitos. De fato, aqui a gente tem uma única grandeza, é a quantidade de biscoitos, e ela se transforma. Essa grandeza vai ser a quantidade de biscoitos. Agora vamos pegar uma situação que é uma situação multiplicativa, né, que muitas vezes a gente pensa que é uma adição repetida. Em cada pacote de figurinha vem 3 figurinhas. Quantas figurinhas se obtém com 4 pacotes? Então a gente tem 3 figurinhas no primeiro pacote, mais 3 figurinhas no segundo pacote, mais 3 figurinhas no terceiro pacote, mais 3 figurinhas no quarto pacote. No total a gente tem 12 figurinhas. E aí a pergunta mais simples é: e os pacotes? A gente multiplicou 4 pacotes por 3 figurinhas e obtemos somente figurinhas. Por que os pacotes desaparecem? Vou fazer. Então, meus pensamentos é: e se eu fizer 3 vezes 4? Ou seja, 4 mais 4 mais 4. Então, se uma criança fizesse 4 pacotes, mais 4 pacotes, e 4 é 4 pacotes, mais 4 pacotes. X deu 12 pacotes. E agora? Ou seja, qual é a relação quando você troca a multiplicação, certo? E por que você, somando 4 mais pacote, mais 4 pacote, mais 4 pacotes, você não obtém 12 figurinhas? Veja que o que a gente tem aí, diferente das situações de adição, são situações em que você tem 2 tipos de grandezas e medidas, certo? E eles aparecem 2 a 2 se repetindo. Então, você tem a quantidade de pacotes e a quantidade de figurinhas. Você tem 4 medidas de grandezas, 2 a 2 de mesma natureza. E aí, quando a gente multiplica por 3 vezes 4, a gente está multiplicando, de fato, são 3 figurinhas por pacote multiplicado por 4 pacotes, que dá 12 figurinhas. Quando você pensa numa análise com as grandezas e as medidas, você está, de fato, eliminando o pacote com uma taxa, que é figurinha por pacote, e não mais figurinhas somente. E aí o que Vernon vai chamar a atenção é que a gente não pode tratar os problemas multiplicativos como se envolvesse apenas 3 grandezas de um mesmo tipo, como acontece na adição.
Ao fazer 3 vezes 4, a gente está multiplicando 3 figurinhas por pacote, que é uma taxa, por 4 pacotes, que dá 12 figurinhas. Então, vamos para outro tipo de problema. Temos 12 figurinhas e queremos formar pacotes com 3 figurinhas. Quantos pacotes podemos formar? Então, normal assim, é esquisito, né? Porque você divide 12 figurinhas por 3 figurinhas e de repente aparecem 4 pacotes. Como é que você divide figurinha por figurinha e termina com pacote? E aí, volta a considerar que você precisa, de fato, analisar esse tipo de problema, que eles vai chamar de problema de proporção simples, como uma relação quaternária, em que envolve 4 grandezas, 2 a 2 de mesma natureza. E aí ele propõe, como propõe nas aditivas, um novo diagrama, certo? Para facilitar com que o aluno entenda essa interpretação do problema, que é o cálculo relacional da passagem do problema até a chegada de que operação você vai ter que fazer. E aí ele traz um diagrama tipo uma tabela, em que você tem uma das grandezas e depois você tem outra grandeza. E aí o que acontece? Você tem, para cada pacote, você tem 3 figurinhas. E aí ele quer saber quantos pacotes eu vou ter quando eu tiver 12 figurinhas. Veja que aqui o aluno tem uma razão entre 3 para 12. Uma razão multiplicativa, uma comparação multiplicativa, que é 4, 12 é 4 vezes 3. E quando você tem situações desse tipo, que a gente chama de situações de proporção, essa razão, ela se mantém. Então, dado que eu tenho essa razão, eu estou aqui quadriplicando o número de figurinhas, o número de pacotes também será quadriplicado. É uma das propriedades das situações de proporção simples. Uma outra propriedade diferente é a propriedade da taxa, né? Que é, quando você tem uma relação de proporção simples, você tem uma taxa entre os dois tipos de grandezas que se mantém. Aqui a taxa, por exemplo, é 3. São 3 figurinhas por pacote. Então, para cada pacote, eu tenho 3 figurinhas. Se eu tenho 4 pacotes, eu tenho 4 vezes 3 de 3 figurinhas por pacote. Então, tenho 4 vezes 3 figurinhas por pacote, eu vou ter 12 figurinhas. Então, já nesses dois exemplos, né, nós temos diferentes teoremas em ações, né, que são utilizados. Primeiro, a ideia da preservação da razão. Se o número de figurinhas quadriplica, é porque o número de pacotes quadriplicou. A razão é sempre mantida em um problema de proporcionalidade. A taxa já é diferente, o uso da taxa. Ele considera que o número de figurinhas é igual à taxa, número de figurinhas por pacote, vezes o número de pacotes. Já é a propriedade que a gente chama de propriedade linear, né, das proporcionalidades. Veja um outro tipo de propriedade, que é usado também para resolver esse tipo de problema. Diz assim, 2 jarras de suco dá para 6 copos. Quantas jarras são necessárias para encher 9 copos? Então, veja essa estratégia aqui. Você tem 2 jarras enchendo 6 copos. E facilmente, nesse tipo de problema, o aluno consegue identificar que para cada jarra eu tenho 3 copos. Então, ele pega os 3 copos aqui. E agora, se eu tenho 9, 9 é 6 mais 3. Então, ele faz 6 mais 3. Pega um outro tipo de propriedade que vai dizer que na proporcionalidade, se você tem
a soma na entrada, você vai ter a soma na saída, que é a preservação da adição. O número de jarras correspondente a A mais B copos é o número de jarras correspondente a A copos mais o número de jarras correspondente a B copos. Então, a gente vai passar aqui por vários problemas, né, que de fato culminam numa mesma operação de multiplicação. O primeiro problema, certo, que é a receita de brigadeiro de Dona Maria leva uma lata de leite condensado para 4 colheres de chocolate. Ela vai fazer brigadeiros com 2 latas de leite condensado. Quantas colheres de chocolate ela usará para fazer sua receita de brigadeiro corretamente? Um outro problema que eu vou chamar aqui de B, depois eu vou usar e mostrar os resultados, por isso que eu estou rotulando ele. É uma loja do shopping vende tudo 2 vezes mais caro que a lojinha da esquina. Uma sandália custa R$4 na lojinha da esquina, quanto a mesma sandália custa no shopping. Um terceiro problema é: um parque de diversão cobra R$1 para cada criança brincar em qualquer brinquedo durante 1 hora. Dona Lulu levou seus 2 filhos para brincar no parque durante 4 horas. Quanto ela pagou? Então, novamente, a solução vai terminar por 2 vezes 4. E o último problema, que é em uma sorveteria, o sorvete de uma bola pode ser servido em casquinho ou copinho. Tem 4 sabores diferentes: menta, baunilha, chocolate e morango. Maria quer um sorvete de uma bola. De quantas maneiras diferentes ela tem para escolher? E aí, esse problema foi aplicado a crianças do 2º ao 5º ano. E veja já a grande diferença de percentual de acertos dos 4 problemas. Parece que o problema do tipo B, né, vamos olhar ele novamente, essa da loja, da esquina, ele parece muito mais fácil que os outros. E o problema D, que é esse problema da sorveteria, o mais complexo para as crianças. A gente vale lembrar que nesse problema a gente também tem um complexificador, que é a quantidade 2 não aparece explícita. Ele é contado aqui casquinho ou copinho, 2 possibilidades. A gente está diante do problema que a gente chama de problema de combinação, e aqui com os números não explícitos. O Verneau, ele divide as situações multiplicativas em situação de comparação multiplicativa, de proporção simples, situação de função bilinear, ora ele chama de produto cartesiano, e situações de proporção múltipla, e que às vezes é também chamado de concatenação de proporções. Aqui a gente vai ter, as situações de proporção simples. A gente vai ver que essas situações, de fato, elas se dividem em 4 tipos, para Verneau, certo? E esses 4 tipos vão ter soluções diferentes. A primeira situação é o que é a situação que Verneau denomina de situação de 1 para muitos, que é a situação de proporção simples mais
mais simples, né, para a criança dominar. E aí, então, para um exemplo, assim, cada pacote vem 3 figurinhas. Comprei 4 pacotes. Quantas figurinhas eu comprei? Então, nesse caso, você tem o valor da unidade, correspondente à unidade. Para um pacote, você tem 3 figurinhas. Para 4 pacotes, quanto você tem? Então, você está precisando aqui, querendo ver o valor de uma quantidade que é maior que 1, né? Um valor de uma quantidade diferente de 1. Como a gente começa a trabalhar esse tipo de problema com números naturais, ainda com criança, né? Ela vai começar terceiro ano, ainda não está nos racionais, geralmente o que você pede é o valor correspondente a muitos, né? Você dá o de 1 e pede o diferente de 1, que nunca você pede do zero. Pede sempre, do zero será sempre zero, é uma situação de proporção simples. Então, você está sempre pedindo 1, dando 1 e pedindo o muitos. E aqui também você, em geral, você pega as situações, você nunca pega as situações de 1 para 1, geralmente de 1 para uma quantidade, como você está sempre trabalhando com os naturais, você vai ter uma quantidade maior que 1. Mas isso nem sempre é verdade, você também pode ter um pouquinho, né, quando você entra nos racionais. Uma outra situação, que é a situação de partição, muitas vezes alguns chamam de situação de distribuição, que é a situação em que você não dá o valor correspondente à unidade, você pede ele. Você dá o valor correspondente a muitos e pede o valor correspondente à unidade. Então, você tem, comprei 4 pacotes de figurinhas com um total de 12 figurinhas. Os 4 pacotes, claro, você dá essa relação aqui. Quantas figurinhas vem em um pacote? Então, você pede o valor unitário. Uma terceira situação é que a gente chama de situação de cota, no PENAI vai ser chamada de situação de repartição, que é aquela situação que a gente já falou, né? Que eu comprei 12 figurinhas, cada pacote vem 3 figurinhas, quantos pacotes eu comprei? Então, você tem o valor correspondente à unidade e quer saber qual é o valor que corresponde a um número de figurinhas, né, ao total. Veja aqui eu não estou distribuindo 12 figurinhas para 12 figurinhas. Eu estou olhando quantos grupos, né, ou quantas cotas de 3 figurinhas eu consigo fazer com 12 figurinhas. Né? E aí essas cotas vão ser os pacotes. Esse problema ele é muito importante, principalmente porque quando a gente vai fazer a divisão com números racionais, a partição ele não tem sentido, né? Por exemplo, eu tenho meio bolo, eu quero saber quantas fatias de 1/4 do bolo eu faço. Ou seja, se eu tenho um meio, divido por 1/4, com quanto eu fico. E aí, por mais incrível que pareça, quando você faz essa divisão, você fica com 2. Ou seja, você divide e fica com mais do que tinha. E aí, muitas vezes a criança fica perdida porque fica pensando na divisão como uma partição. Essa divisão só vai ter sentido, quer dizer, uma das situações que tem sentido é a situação de cota. Tem também a situação de medida e outras. Mas uma outra situação é a quarta proporcional, em que você não dá mais ao valor da unidade. Então,
gente tem um exemplo aqui, comprei 4 pacotes de figurinha com um total de 9 figurinhas. Quantas figurinhas vem Uma última situação é a situação de quarta proporcional. A gente tem um exemplo aqui, em que você não dá o valor mais da unidade. Então, eu pego um exemplo aqui que eu comprei 3 pacotes de figurinha com um total de 9 figurinhas. Quantas figurinhas vêm em 4 pacotes? Então, você dá uma certa relação e quer outra, mas aquela taxa que também é vista no valor da unidade, ela não aparece mais diretamente. Bom, são as 4 situações que a gente tem de proporção simples. E a última situação da quarta proporcional, ela é muito vista quando o menino trabalha com grandezas diretamente proporcionais, e muitas vezes você vê em regra de 3, né? E aquela situação da cota, apesar do aluno não dominar ela quando entra na divisão, porque muitas vezes ele atrela a divisão à ideia de particionar, de distribuir, ela não tem sentido. Mas já nos primeiros anos do ensino fundamental, ele tem acesso a essas situações de cota, e a gente vai ver. Por exemplo, nesse problema, com 20 pacotes de biscoito, pode-se fazer... Bom, um exemplo é quando o aluno já no primeiro ano, ele faz esse tipo resolve esse tipo de situação. Então, muitas vezes é pedido ao aluno que ele discuta, né, quantos pacotes de 4 biscoitos podem ser feitos com 20 Bom, um exemplo é esse tipo de situação que o aluno, desde o primeiro ano, ele se depara, principalmente antes de ser introduzido o sistema de numeração, que é um sistema por agrupamento. Então, para trabalhar agrupamento, ele resolve diversas situações que são situações de cota. Então, vamos ver essa aqui, né? Quantos pacotes de 4 biscoitos podem ser feitos com os 20 biscoitos abaixo? Então, se dá os desenhos à criança
E, na verdade, o que é que ela faz? Ela sai agrupando de 4 em 4, desenhando, e depois conta, né, quantos grupos de biscoito. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele tem a ideia de quantos pacotes podem ser feitos. Um outro tipo de problema, e aí mais próximo dos problemas aditivos, são os problemas de comparação multiplicativa. E aí, esses problemas, de fato, você só tem 3 grandezas, certo? De mesma natureza, que estão correlacionadas. O exemplo é: Paulo tem o triplo da idade de seu primo, que tem 4 anos. Qual é a idade de Paulo? Então, você tem o referente, que é com quem você faz a comparação. Então, foi com o primo do Paulo, que tem 4 anos. A comparação foi multiplicativa, tem um triplo, 3 vezes, né? E quem foi comparado foi a idade do Paulo. Então, você tem as idades, né, sendo comparada por uma razão, um número triplo. Esse tipo de problema, assim como os problemas aditivos, o valor desconhecido pode ser estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Pode ser o triplo ou pode ser um terço. Então, você pode ter a situação de divisão como uma situação de multiplicação. Além de que o referido pode ser o desconhecido, o referente pode ser o desconhecido, a relação pode ser o desconhecido. Então, vai variando o tipo do problema e o nível de dificuldade da criança. Outro tipo de problema muito frequente são os problemas do tipo produto cartesiano ou função bilinear. Então, a gente colocou aí uma situação, né, que é um problema de combinação, em que a gente tem Pedro e Carlos vão a uma festa. Cada um quer ir com um do seu chapéu. Com quantos pares de chapéu eles podem ir, sem usar o chapéu do um, usar o chapéu do outro. Então, a gente tem quantas possibilidades. Eu tenho Pedro escolher um chapéu dele mesmo e Carlos escolher um chapéu dele mesmo e irem para a festa. Uma outra situação, que é um pouco mais complexa que essa, também de combinação, que é a seguinte: Pedro e Carlos resolvem juntar seus chapéus. Então, cada um escolhe um dos chapéus para ir à festa. Quantos pares de chapéus os amigos de Pedro e Carlos podem ver em suas cabeças na festa? Então, agora eles juntaram tudo e cada um pode escolher um chapéu, desde que o outro já tenha escolhido. Claro que ninguém pode, eles dois não vão poder estar com o mesmo chapéu. Esses tipos de problema, eles aparecem tanto nas estruturas multiplicativas quanto na que a gente chama de combinatória, né? E o que está por trás desses problemas é a ideia das possibilidades, né? Isso aqui é uma atividade que é exemplo, está no caderno do Penaic, que é o Animal Maluco, que é uma atividade feita pela Cristiane Pessoa. E muitas vezes o que acontece é que a criança forma, né, do mesmo jeito que o chapéu, forma alguns pares. A ideia de esgotar as possibilidades, ela demora para a criança para perceber, na verdade, que você vai chegar a uma estrutura multiplicativa. E aí, o desenvolvimento de esquemas, ele é muito importante, não só nesse, mas em todos os conceitos matemáticos, para que a criança consiga esgotar o todo. Um outro elemento importante a se considerar nesse problema é que vários conceitos do cotidiano interferem na interpretação que a criança faz do problema. Então, por exemplo, aqui a gente tem o problema das
blusas e das saias, um problema muito conhecido, que quer saber quantos conjuntos podem ser formados contendo uma blusa e uma saia com essas roupas aqui. Quando a gente fala de combinação roupa, muitas vezes, muitas crianças, elas usam seus conceitos do que é combinar. Então, algumas roupas elas acham que não combinam com a outra, né? Então, essa possibilidade de esgotar o todo, ela fica impedida. Outra situação que impede a criança é achar, olha, já usou as duas saias, não fica suja, não vai dar para usar com outra. Ou aquela situação em que ela diz que não, já está com a saia, não tem como duas pessoas usarem a mesma saia. Então, essas duas blusas vão ficar sobrando. Ela não tem, muitas vezes não começa com a ideia das possibilidades. O contexto, algumas vezes, atrapalha. E aí, nesse tipo de problema, você tem, olhando o problema do chapéu, há problemas que você tem que escolher mais de um elemento em um conjunto, e há problemas em que você tem que escolher um elemento de cada conjunto, como o primeiro, em que os conjuntos dos chapéus estão separados. E nesse problema em que se escolhe mais de um elemento em um conjunto, você tem um problema da ordem. Será que se Paulo escolher primeiro, Pedro escolher primeiro, importa? Será? Desculpa. Nesse tipo de problema, você tem o problema da ordem. Ou seja, será que, nesse caso, o primeiro chapéu escolhido ser vermelho e o segundo ser azul é diferente do primeiro ser azul e o segundo ser vermelho? A formação do pares. E aí a criança está sempre olhando, né, se essa escolha, se eu mudar a ordem da escolha, ele faz sentido. Claro que esse problema só vai ter sentido quando você junta, a pergunta só vai ter sentido quando você junta o chapéu. Porque você não tem como escolher o chapéu, Pedro escolher um chapéu que não é dele, no primeiro problema. Já no segundo ele pode. E aí a gente vem voltar à ideia da importância dos esquemas, do desenvolvimento do esquema. O Vernon, ele diz que um esquema diz respeito à forma como uma pessoa organiza seus invariantes de ação, os teoremas, os conceitos, ao lidar com uma classe de situações. Então, como é que você organiza, o que é que você vai usar? E eu peguei aqui dois tipos de soluções diferentes desse mesmo problema. Temos 12 figurinhas e queremos formar pacotes com 3 figurinhas. Quantos pacotes podemos utilizar? Então, no primeiro esquema, a criança desenha as figurinhas o mais próximo possível e depois ela circula de 3 em 3 para ver quantos pacotes. Esse outro esquema, a criança vai tirando do total de figurinhas cada pacote, a quantidade de figurinhas em cada pacote, ela vai subtraindo até chegar ao zero e depois conta quantos pacotes ela conseguiu tirar. Pacotes. Você vê que você tem soluções e esquemas bastante diferenciados para resolver o mesmo tipo de problema, que a princípio você poderia dizer que é de divisão, mas ele pode ser resolvido, como a gente faz aqui, de maneira correta, né, por diferentes estratégias, antes mesmo de se chegar à divisão. Essas estratégias, muitas vezes a criança usa, mesmo sem ligar à ideia de divisão. O
ele identifica diferentes componentes em um esquema. Primeiro que um esquema tem que ter um objetivo ou mais, e muitas vezes subobjetivos e fazer antecipações, até para escolher quais as regras, que informações precisam ser coletadas e como controlá-las. Isso você também tem os conceitos em ação e os teoremas em ação que você vai usar. Então você tem os invariantes operatórios do problema. E depois você tem as possibilidades que você tem de fazer inferência do resultado obtido. É muito importante a gente, professor, saber analisar as estratégias dos alunos. Então você vê, peguei aqui aquele problema da receita do brigadeiro, de uma lata de leite condensado, com 5. A receita do brigadeiro da Maria leva uma lata de condensado para 5 colheres de chocolate. Ela vai fazer brigadeiros com 4 latas de leite condensado. Quantas colheres de chocolate ela usará para fazer sua receita de brigadeiro? Então, o que é que ela faz aqui nessa estratégia? Ela desenha um copo, desenha a colher para cada copo e para cada colher ela desenha 5 tracinhos, né? Então, ela estabelece a taxa de tracinho em cada colher para cada copo. E aqui você vê claramente que a representação que é usada, ela auxilia o raciocínio do aluno. Ele muitas vezes não está preocupado na comunicação, mas está preocupado em como eu vou pensar. Então, a representação, ela cumpre, em geral, 2 funções. Primeiro é expressar o raciocínio adotado na resolução do problema. E o outro é, de fato, constituir, ajudar a formar o raciocínio. Então, ela é sempre uma via de mão dupla que existe entre o pensamento e a representação. A representação auxilia o pensamento e o pensamento permite a representação.